Fala pessoal do canal Universo do Cubo, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de leitura de regras da WCA. Dessa vez a gente vai ler aqui o artigo A. Então, os artigos numéricos acabam aqui no artigo número 12 e começam agora as letras. Então vamos lá. Resolução por velocidade. Tentativas de resolução por velocidade têm que seguir os seguintes procedimentos, parcialmente substituído pela regra Y7. A equipe de organização precisa estabelecer exatamente um tipo de limite de tempo por tentativa ou limite de tempo cumulativo para cada rodada. O tempo limite padrão por tentativa é de 10 minutos em uma rodada, mas a equipe de organização pode anunciar um limite maior ou menor por tentativa. Nesse caso, o limite tem que ser o mesmo para todas as tentativas em uma rodada. Então nada de ficar enrolando e resolver seu cubo, você vai ter no máximo 10 minutos por padrão. Para eventos que não 3x3x3 em menos movimentos e 3x3x3 multi-blind, a equipe de organização pode definir um limite de tempo cumulativo. O limite de tempo cumulativo pode se aplicar para todas as tentativas em uma rodada. Por exemplo, 3 resoluções com limite de tempo cumulativo de 20 minutos. Ou para todas as tentativas numa combinação de rodadas para eventos diferentes. Nesse caso, o limite de tempo para uma tentativa particular é o limite de tempo menos o total de tempo de todas as outras tentativas contando para o limite de tempo até o momento. Se uma rodada tem um limite de tempo aplicável, ela deve ter no máximo, se bem que aqui tem escrito mínimo 1. Eu não sei se é máximo ou se é mínimo. Bom, segue a vida, vai. Os limites de tempo para todas as rodadas têm que ser anunciados antes da competição e não devem ser alterados depois que quaisquer rodadas afetadas começarem. Mudanças têm que ser feitas a critério do delegado da WCA, para variar, que precisa analisar cuidadosamente se a mudança é justa. O competidor precisa terminar cada resolução antes do limite de tempo ser atingido. Se o timer de um competidor atingir o limite de tempo para uma tentativa, o juiz interrompe a resolução imediatamente e registra um DNF. Exceção 3x3x3 multi-blind, que é coisa para sobre-humanos, né? O tempo contando para o limite de tempo de uma tentativa é ou o resultado depois de penas de tempo são aplicadas, se o resultado não for DNF, ou o tempo decorrido na resolução, se o resultado foi DNF. Se o tempo limite para uma tentativa for maior que 10 minutos, um cronômetro tem que ser usado para medir o tempo. Um stack match precisa ser usado além do cronômetro, exceção. Para eventos sem inspeção, nos quais é esperado que o competidor exceda 10 minutos, o uso de um stack match é opcional. Se um tempo medido pelo timer stack match estiver disponível, deverá ser o tempo registrado. Caso contrário, o tempo do cronômetro é o tempo original registrado. Um competidor participando em um evento precisa ser capaz de cumprir as exigências do evento. Embaralhamento. Quando for chamado para uma rodada, o competidor entrega o quebra-cabeça no estado resolvido para o embaralhador, à espera na sua área de competidores, designada até que seja chamado para competir. Um embaralhador embaralha o quebra-cabeça de acordo com a regra do artigo 4, que a gente já leu inteirinho. Para o Square One, a equipe de organização pode determinar a colocação de um objeto fino no quebra-cabeça para evitar que movimentos acidentais sejam aplicados antes do início da tentativa. Se tais objetos forem usados, isso precisa ser anunciado antes do início da rodada. Objeto fino no quebra-cabeça? O que seria isso? Bom, não tenho a menor noção, não entendi muito bem aqui essa linha não. Depois que o embaralhador começa a embaralhar o quebra-cabeça, o competidor não pode ver o quebra-cabeça até que a fase de inspeção comece. O embaralhador posiciona um pote sobre o quebra-cabeça embaralhado, de forma que seja impossível a qualquer competidor ou espectador ver qualquer parte do quebra-cabeça,
O pote deve permanecer sobre o quebra-cabeça até o início da tentativa. Ao receber o quebra-cabeça do embaralhador, o juiz rapidamente inspeciona-o para assegurar que foi embaralhado corretamente. Em caso de dúvida, o juiz contata o embaralhador que faz uma conferência detalhada. O embaralhador ou um juiz autorizado tem que checar o quebra-cabeça embaralhado e assinar ou colocar suas iniciais na súmula para afirmar que ele aplicou a sequência de embaralhamento de número correto com 3 R's. É o que está escrito aqui, cara, dá um ligue. E chechou. Olha o nível do português aqui da WCA. O número correto com 3 R's e chechou que ele corresponde a imagem. Tá pior que o meu português, velho, o site aqui. Exceção, para o cubo 6x6, o cubo 6x6 de novo, o cubo 7x7, o Megaminx, o embaralhador pode assinar ou colocar suas iniciais para afirmar que o quebra-cabeça está embaralhado suficientemente. O juiz posiciona o quebra-cabeça sobre o tapete em uma posição aleatória e certifique-se de que ele esteja completamente coberto. O competidor não pode solicitar uma orientação específica e o juiz não pode influenciar a orientação do quebra-cabeça baseado no que se sabe ou espera a respeito do estado do quebra-cabeça. Inspeção. O competidor pode inspecionar o quebra-cabeça no início de cada tentativa. O competidor tem um tempo máximo de 15 segundos para inspecionar o quebra-cabeça e iniciar a resolução. O juiz prepara o timer ligando-o e zerando-o se necessário. Bom, aqui está bem claro, né, que quem prepara o timer é o juiz, tá? Não é você. Separadamente, o juiz também prepara um cronômetro para marcar o tempo de inspeção, parcialmente substituído pela regra Y7 que a gente vai ver mais para frente. Quando o juiz acredita que o competidor está pronto, ele pergunta: pronto? O competidor tem que estar pronto para iniciar a tentativa dentro de 1 minuto após ter sido chamado. Se não, perde direito à tentativa, DNS, a critério do juiz. Então assim que ele perguntar pronto, você responde, né? Pronto, não vai rolar. Do contrário, é DNS. O competidor inicia a tentativa confirmando que está pronto. Então o juiz descobre o quebra-cabeça e começa a marcar o tempo de inspeção. Então ele pergunta, você responde, descobre o quebra-cabeça e começa a contar 15 segundos. O competidor pode pegar o quebra-cabeça durante a inspeção, e obviamente que não pode fazer nenhum movimento, né? O competidor não pode aplicar movimentos durante a inspeção. Pena, DNF. Você não pode nem tentar resolver. Se as peças do quebra-cabeça não estiverem totalmente alinhadas, o competidor pode alinhar as faces contando que os desalinhamentos sejam dentro dos limites. Você não vai poder fazer um giro de 90 graus, né? O competidor pode zerar o timer antes de começar a resolver. Para o Square One, se o uso de um objeto fino foi determinado pela equipe de organização, o competidor pode remover o objeto do quebra-cabeça durante a inspeção. No final da inspeção, o competidor coloca o quebra-cabeça sobre o tapete em qualquer orientação e posição. Pena por colocar o quebra-cabeça fora do tapete, mais 2 segundos. Quando o tempo de inspeção atingir 8 segundos, o juiz diz 8 segundos. Quando o tempo de inspeção atingir 12 segundos, o juiz diz 12 segundos. Daqui eu já sabia. Iniciando a resolução. O competidor usa seus dedos para tocar a parte elevada do timer, com os dedos, não com a mão. Suas palmas têm que estar para baixo e posicionadas no lado do timer mais próximo dele. Pena, mais 2 segundos. O competidor não pode ter contato físico com o quebra-cabeça enquanto estiver começando a resolução. Pena, mais 2. Se o stick match estiver sendo usado, o competidor deve manter suas mãos no timer até que ele veja uma luz verde no timer. Ele inicia a resolução removendo suas mãos do timer e então iniciando o timer. O competidor tem que iniciar a resolução dentro de 15 segundos após o início da inspeção. Pena, mais 2. O competidor tem que iniciar a resolução dentro de 17 segundos após o início da inspeção. Pena, desqualificação da tentativa, DNF. Se um cronômetro estiver sendo usado, o juiz inicia o cronômetro no momento em que o competidor iniciar a resolução.
Pena de tempo para o início da resolução são cumulativas, ou seja, 2 segundos aqui, 2 segundos aqui, 2 segundos aqui, vai somando. Durante a resolução, enquanto estiver inspecionando ou resolvendo o quebra-cabeça, o competidor não pode se comunicar com ninguém além do juiz ou delegado da WCA. Pena, DNF. Enquanto estiver inspecionando ou resolvendo o quebra-cabeça, o competidor não pode receber assistência de ninguém ou de nenhum objeto além da superfície. Ver também regra 2i, pena, DNF. O competidor pode segurar o quebra-cabeça contra a superfície para ajudar a operá-lo. Finalizando a resolução. O competidor solta o quebra-cabeça antes de parar a resolução. E para a resolução, parando o timer. Se um cronômetro estiver sendo usado, o juiz para o cronômetro assim que o competidor fizer isso. Se um cronômetro está sendo usado como único marcador de tempo, o competidor para a resolução soltando o quebra-cabeça e notificando o juiz de que ele terminou a resolução. Quando um cronômetro estiver sendo usado como único marcador de tempo, o sinal padrão do competidor consiste em soltar o quebra-cabeça e colocar suas mãos na superfície com as palmas para baixo. O competidor e o juiz podem combinar entre asteriscos, eu nunca vi isso na vida, não é nem entre aspas, é entre asteriscos, ó. Combinar outra notificação apropriada antes da tentativa. O competidor é responsável por parar o timer StackMatch corretamente. Se o timer parar antes do competidor ter resolvido o quebra-cabeça e mostrar um tempo abaixo de 0,06 segundos, a tentativa é substituída por uma tentativa adicional. O competidor perde seu direito à tentativa adicional se o delegado da WCA determinar que o timer foi parado de propósito. Se o timer parar antes do competidor ter resolvido o quebra-cabeça e mostrar um tempo de 0,06 segundos ou maior, a tentativa é desqualificada, DNF. Exceção: se o competidor conseguir mostrar que o timer teve um mau funcionamento... E como que o competidor vai mostrar que o timer teve um mau funcionamento? Ele vai levar um multímetro, uma chave de fenda, vai levar lá um potenciômetro, mano. Ele pode receber uma tentativa adicional a critério do delegado. Isso se ele provar, né? Agora eu quero ver você conseguir provar. O competidor tem que soltar totalmente o quebra-cabeça antes de parar o timer. Pena, desqualificação da tentativa, DNF. É recomendado você soltar o cubo antes de parar o cronômetro, né? Pelo amor. Vai me dizer que tem gente que vai apertar o timer com o cubo na mão. Exceção: se nenhum movimento tiver sido aplicado após parar o timer e antes de soltar o quebra-cabeça, poderá ser aplicada uma pena de tempo, 2 segundos, a critério do juiz. Mas, 2 segundos num campeonato é a diferença entre a vitória e a derrota. O competidor tem que parar o timer usando ambas as mãos, colocadas planas sobre os sensores e com as palmas para baixo. Pena mais 2 segundos. Depois de soltar o quebra-cabeça, o competidor não pode tocá-lo ou movê-lo até que o juiz tenha inspecionado. Pena, DNF. Exceção: se nenhum movimento foi aplicado, uma pena de tempo mais 2. Pode ser aplicada ao invés de DNF a critério do juiz. O competidor não pode zerar o timer até que o juiz tenha anotado o resultado na súmula. Pena, DNF. Se o competidor zerar o timer antes que o resultado tenha sido registrado completamente, o juiz não pode escrever o resultado a partir de sua memória ou de uma evidência fotográfica e tem que desqualificar a tentativa. O juiz determina que se o quebra-cabeça está resolvido ou não. Ele não pode tocar o quebra-cabeça antes de determinar se aplicar uma pena por desalinhamento ou não. Exceção: para o clock, o juiz geralmente precisa pegar o quebra-cabeça para verificar ambas as faces. Em caso de disputa, nenhum movimento ou alinhamento pode ser aplicado ao quebra-cabeça até que a disputa seja resolvida. Nossa, disputa! Olha o termo que usa aqui, é tipo uma luta, né? Penas de tempo para a parte de terminar a resolução são cumulativas, ou seja, você vai tomar 2 aqui, 2 aqui, 2 ali, 2 ali, 2 ali. Registrando resultados. O juiz diz ao competidor o resultado. Se o juiz verifica que o quebra-cabeça está resolvido, ele diz OK.
Se o juiz aplica alguma pena, ele diz pena. Se o resultado for DNF, o juiz diz DNF. O juiz anota o resultado em uma súmula e assina próximo ateste para testar que o resultado está correto, completo, formatado, corretamente legível. É quase a redação do Enem. Se alguma pena for aplicada, o juiz anota o resultado original mostrado no timer, juntamente com quaisquer penas. O formato deve ser x mais t mais y a f, em que x representa a soma das penas de tempo antes / no início da resolução, t representa o tempo mostrado no timer e y representa a soma do tempo durante e depois da resolução. F representa o resultado final, por exemplo, 2 segundos de pena inicial mais 17,65 de resolução mais 2 segundos de pena final, total 21,65. Se x e ou y forem zero, os termos zero são omitidos, por exemplo, 17,65 mais 2. O competidor precisa verificar o resultado registrado e assinar ou colocar sua inicial a súmula para reconhecer que o resultado está correto, completo, devidamente formatado e claramente legível. E isso conclui a tentativa. Se o competidor ou juiz se recusar a aceitar e assinar a súmula, o delegado tem que resolver a disputa. Esse delegado aqui é tipo o juiz do STF. O cara decide tudo. Desde a roupa que você está usando, se o seu cubo tem adesivo ou não, se o seu cubo está gasto ou não. E vai resolver essa treta aqui também. Se o competidor assinar ou marcar de outra forma uma tentativa antes que a tenha iniciado, ele perde o direito àquela tentativa e o resultado será considerado DNS. Se o competidor assinar ou marcar de outra forma uma tentativa depois que já tenha iniciado, mas antes que o juiz termine de registrar o resultado, a tentativa será considerada não concluída, DNF. O competidor não deve assinar uma tentativa antes que o juiz tenha registrado o resultado e assinado. O competidor é responsável, em última instância, por garantir que ele, o juiz, assine a tentativa. Se uma tentativa tiver uma ou duas assinaturas faltando após o juiz entregar a súmula ao anotador de resultados, esta será considerada DNF. Quando a súmula de um competidor em uma rodada estiver completa, o juiz a entrega para o anotador de resultados. A critério do delegado da WCA, um incidente ou pena causados pela falta de experiência de um novo competidor pode ser substituído por uma tentativa adicional. Bom, esse artigo A foi o artigo mais longo, é o artigo mais longo, né, que tem aqui na regra. E, na verdade, se você for ir para o campeonato, é altamente recomendado que você leia isso daqui com bastante atenção, né? Porque ele explica direitinho, tá muito bem explicado, tirando os erros de português aqui, né? Na verdade, eu acho que isso é o erro da própria tradução. Se a gente pegar o original em inglês, eu acho que não vai ter esses erros, não. Mas é bastante recomendado porque está muito bem explicado. Dá para entender perfeitamente como que funciona, né? Como que começa, como que termina, quais são as funções do competidor, do juiz, do delegado. Então, consegui aprender bastante coisa aqui lendo esse artigo A. Muito obrigado, então, por ter acompanhado até aqui. Se você teve paciência de me ouvir lendo até aqui. E até o próximo vídeo, onde a gente vai ler um pouco aqui sobre o artigo B da resolução vendada. Até lá!